Linfa é o fluido que circula no sistema linfático. Edema se refere ao acúmulo de fluidos nos tecidos do corpo. Sendo assim, linfedema é o acúmulo de linfa em algum lugar nos tecidos do corpo, tipicamente como resultado de uma obstrução do sistema linfático. Sangue oxigenado é enviado do seu coração para tecidos através das artérias, que ficam cada vez menores até que se transformam nos leitos capilares, que então fornecem nutrientes para as células, bem como recolhem o desperdício. Sangue desoxigenado é enviado de volta através de veias cada vez maiores e volta para o coração. A pressão no lado arterial é muito maior que do lado venoso. Conforme o sangue chega para o leito capilar através de pequenas artérias chamadas arteríolas, o plasma, fluido incolor que faz parte do sangue, é espremido para fora dos capilares arteriais para o espaço intersticial, espaço entre as células. Grande parte desse fluido é reabsorvido pelo leito capilar venoso. Tipicamente, há mais fluido saindo do lado arterial do que do lado venoso do leito capilar. Esse fluido que está no espaço intersticial é reabsorvido pelos capilares linfáticos aferentes, que são vasos encontrados em todos os leitos capilares do corpo, até mesmo no cérebro. Uma descoberta feita em 2015. Esses vasos linfáticos têm aberturas mais largas que as aberturas dos vasos venosos, o que significa que, além do fluido presente no espaço intersticial, ele pode coletar e transportar proteínas, detritos celulares e até bactérias que foram expelidos das arteríolas, mas são grandes demais para serem reabsorvidos pelos capilares venosos. Uma vez que todas as células estão dentro do sistema linfático, é chamado de linfa. E os vasos linfáticos têm válvulas unidirecionais que, junto com as contrações suaves dos músculos lisos, mantém a linfa se movimentando em direção aos gânglios linfáticos, que têm células que filtram o fluido, livrando-se de uma potencial ameaça microbiana. Em seguida, a linfa é drenada de volta para o sistema venoso através do duto torácico esquerdo, que termina nas veias subclávia e jugular esquerda, e no duto torácico direito, que termina nas veias subclávia e jugular direita, voltando assim a circulação sanguínea novamente. Então, voltando ao linfedema, quando algo bloqueia o fluxo normal no sistema linfático, a linfa retorna para o espaço intersticial, o que significa que o líquido intersticial não consegue drenar corretamente e o fluido se acumula no espaço intersticial. Isso também significa que as proteínas e os detritos celulares vão se acumular. Quando tudo isso se estagna, uma reação inflamatória é iniciada, o que faz com que os macrófagos liberem moléculas inflamatórias que acabam danificando as células circundantes e leva à fibrose, o que é o espaçamento do tecido conjuntivo ou tecido cicatricial. A fibrose causa o endurecimento da área afetada, que normalmente é o membro, braço ou perna. Uma das causas mais comuns globais de linfedema é a filariose, uma infecção por parasitas nematóides, que são minúsculos vermes, sendo as espécies mais comuns a Vulchereria bancroft, Brugia malaia e Brugia timori. A filariose acontece quando um desses nematóides entra no sistema linfático e causa um pouco de fibrose, que cria um bloqueio físico e obstrui o fluxo normal da linfa. Em nações desenvolvidas, linfedema é mais comumente causada por malignidades do câncer e/ou seu tratamento. Isso poderia significar que o próprio sistema linfático desenvolve um câncer que causa uma obstrução, que é chamado de linfoma primário. Ou pode ser o resultado da metástase de células tumoriais de algum lugar, que viajam pelo sistema linfático e causam uma obstrução, ou pode ser o resultado do tratamento do câncer, como, por exemplo, se um linfonodo afetado ou um grupo de linfonodos não removidos cirurgicamente. A causa mais comum associada ao linfedema causado por câncer é a remoção da linfa como tratamento para o câncer de mama. Todas essas causas de linfedema são causadas por alguma outra doença, para essas situações que representam linfedema secundário. Linfedema primário é quando não há outra doença ou um fator que leva à obstrução linfática. Geralmente, linfedema primário é uma condição congênita que tem sido presente desde o nascimento, talvez como resultado de uma parte do sistema linfático que não se desenvolveu corretamente. Por esse motivo, a maioria das pessoas desenvolve linfedema primário antes dos 35 anos, que é chamado de linfedema precoce. Quando ele se desenvolve depois dos 35, é chamado de linfedema tardio. O linfedema primário pode ser associado com outros distúrbios genéticos, como a síndrome de Turner. O diagnóstico precoce é difícil, uma vez que não existem muitos sinais óbvios da doença
e porque muitas vezes pode imitar os sinais e sintomas da insuficiência venosa crônica, IVC, onde o sangue se acumula na veia. Geralmente acontece bilateralmente, significando que ambos os lados do corpo, em oposição a um lado do corpo, como no linfedema. Dito isso, às vezes é possível diagnosticar o linfedema comparando o membro afetado com o membro do lado oposto do corpo. Para ajudar com o diagnóstico, são frequentemente usados sistemas de estadiamento, sendo mais comumente usado e definido pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Durante o estágio 0, o estágio latente, há algum dano aos linfáticos, mas linfa suficiente ainda está sendo removida, então o linfedema não está presente ainda. Durante o estágio 1, a fase espontaneamente reversível, o teste de pitching nos tecidos, mostra que a pressão é incorporada no tecido, gerando a marca pitching, mas ela desaparece com a elevação do membro. Também, normalmente, a área afetada é normal ou quase normal em tamanho pela manhã. No estágio 2, a fase espontaneamente irreversível, o tecido assume uma consistência esponjosa e agora não é possível pressionar ou gerar a marca pitching. O tecido salta de volta quando pressionado. A fibrose também começa a se desenvolver no membro, o tornando rígido e aumentando seu tamanho. Finalmente, no estágio 3, ou elefantíase linfática estática, o inchaço se torna irreversível e os membros afetados são realmente grandes e endurecidos pela fibrose. O tratamento depende de qual a gravidade do edema e quanto do membro está afetado pela fibrose. Pessoas podem usar métodos compressivos que podem ajudar a manter o fluido e impedir o acúmulo. Outro tratamento é a drenagem linfática, que ajuda a linfa a fluir. Se essas opções não funcionarem, a cirurgia pode melhorar a drenagem do fluido ou reduzir a carga de fluido na área afetada.